Categoria D, NJ. 1. Qual é o limite legal de álcool no sangue BAC para motoristas maiores de 21 anos? Resposta: 0,08%. 2. Se o BAC estiver em 0,05%, o risco de acidente aumenta em... Resposta: o dobro. 3. O que deve fazer se o seu carro começar a derrapar? Resposta: tire o pé do acelerador e vire o volante na direção em que a traseira do carro está indo. 4. Quando deve usar o farol baixo? Resposta: à noite em cidades ou em neblina, chuva. 5. Ao se aproximar de uma placa de pare, stop. O que você deve fazer? Resposta: parar completamente antes da faixa ou linha. 6. O que significa uma linha única contínua no centro da estrada? Resposta: não ultrapassar. 7. Quando você pode usar o celular ao dirigir? Resposta: apenas em emergências com viva voz. 8. Qual distância deve manter do veículo à frente? Resposta: regra dos 3 segundos. 9. Quando você deve sinalizar antes de virar? Resposta: pelo menos 100 pés antes. 10. Quando os faróis devem ser ligados? Resposta: entre o pôr e o nascer do sol ou se a visibilidade for inferior a 500 pés. 11. O que fazer se um ônibus escolar estiver parado com as luzes vermelhas piscando? Resposta: parar a 25 pés de distância. 12. Se houver um caminhão em um cruzamento, você deve lembrar que... Resposta: ele pode precisar de mais espaço para virar. 13. O que significa um semáforo amarelo? Resposta: preparar-se para parar. 14. O que significa uma linha pontilhada no seu lado da estrada? Resposta: você pode ultrapassar. 15. Quando deve ligar o limpador de para-brisa? Resposta: quando usar o limpador, os faróis também devem estar ligados. 16. Se dirigir em um poço d'água profundo, o que deve fazer depois? Resposta: testar os freios bombeando levemente. 17. A quem você deve dar prioridade em um cruzamento de 4 vias sem sinais? Resposta: ao veículo que chegou primeiro ou ao veículo à direita. 18. Qual é a penalidade por apresentar carteira falsa? Resposta: multa, suspensão da licença e possível prisão. 19. Quando pode passar pela direita? Resposta: quando o veículo da frente estiver virando à esquerda e houver espaço. 20. Qual a velocidade máxima em zonas escolares? Resposta: 25 mph. 21. O que significa uma placa triangular vermelha e branca? Yield. Resposta: ceder a preferência. 22. Para evitar hidroplane, a partir de que velocidade você deve reduzir? Resposta: a partir de 35 mph. 23. O que significa um semáforo piscando em vermelho? Resposta: parar e prosseguir com cuidado. 24. Se houver neblina densa, qual farol usar? Resposta: farol baixo. 25. O que deve fazer se seu pneu estourar enquanto dirige? Resposta: segurar firme o volante, tirar o pé do acelerador e ir desacelerando. 26. Quem deve usar o cinto de segurança? Resposta: o motorista e todos os passageiros. 27. Quando deve acionar as luzes de emergência? Resposta: em caso de pane ou se for forçado a parar em lugar perigoso. 28. Qual é a penalidade para motoristas menores de 21 anos pegos com qualquer BAC? Resposta: suspensão de licença e multas. 29. Se você perder a saída na rodovia, o que deve fazer? Resposta: seguir até a próxima saída. 30. Quais são os pontos cegos? Resposta: áreas que não podem ser vistas pelos espelhos. 31. Ao estacionar em uma subida sem meio-fio, para onde virar as rodas? Resposta: para a direita, para fora da rua. 32. Em que situação pode usar os faróis altos? Resposta: em estradas abertas e não iluminadas, sem veículos à frente ou contrários. 33. Quando pode virar à direita no vermelho? Resposta: após parar completamente e se não houver placa proibindo. 34. Qual documento deve sempre ter no carro? Resposta: licença, registro do veículo e seguro. 35. Quando um veículo de emergência se aproxima com sirene ou luzes, o que fazer? Resposta: encostar à direita e parar.
36. Quando usar as luzes de freio? Resposta: sempre que diminuir velocidade ou parar. 37. O que significa linha dupla contínua? Resposta: não ultrapassar em nenhum dos sentidos. 38. Ao dirigir em rodovia, qual a distância segura entre veículos? Resposta: regra dos 3 segundos. 39. Em que situação a aquaplanagem ocorre? Resposta: quando os pneus perdem contato com a estrada por causa da água. 40. O que fazer antes de começar a dirigir? Resposta: ajustar espelhos, bancos, cinto e verificar ao redor. 41. O que fazer ao se aproximar de uma passagem de trem com sinal sonoro? Resposta: parar a pelo menos 15 pés. 42. Qual a faixa etária obrigatória para usar assento de segurança infantil? Resposta: crianças menores de 8 anos ou menos de 57 polegadas. 45. 43. Se um ciclista estiver na rua, você deve. Resposta: tratar como um veículo mantendo distância. 44. O que significa uma placa octogonal vermelha? Resposta: pare. 45. Em área de construção, limite de velocidade é geralmente reduzido para a resposta após 45 mph, ou conforme sinalizado. 46. O que fazer em caso de acidente? Resposta: parar, prestar socorro se necessário, avisar a polícia. 47. Quando deve usar setas ao mudar de faixa? Resposta: sempre antes de mover. 48. Qual a multa por não limpar neve ou gelo do carro? Resposta: até R$ 1.500, dependendo do caso. 49. Quem tem maior risco ao beber e dirigir?